tópico do culto. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor para ouvir a sua voz. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Eu vou ler do versículo 18 ao versículo 26, voltando à nossa série sobre os milagres de Jesus. Mateus 9, 18 a 26. Aqui estão, neste texto, o 7º e 8º milagres de Jesus, dos 10 que Mateus coloca entre o Sermão do Monte e a chamada dos 12. Enquanto ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Levantou-se, pois, Jesus e o foi seguindo, ele e os seus discípulos. E eis que uma certa mulher, que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Mas Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço, disse: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo feito sair o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E espalhou-se a notícia disso por toda a terra. Mulheres diferentes, bênçãos iguais. Queiram sentar-se, por favor. Já vimos que os milagres narrados por Mateus até agora mostram o domínio de Jesus sobre a natureza, sobre enfermidades e sobre demônios. Agora, ele vai mostrar que tem domínio sobre a morte. São duas situações, dois episódios que estão entrelaçados no relato dos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas misturaram os 2 episódios porque eles foram numa sequência imediata. Uma menina morta e uma mulher que estava morrendo, pouco a pouco, perdendo sangue. Mulheres diferentes, a mesma bênção. Ambas foram alcançadas pelo poder de Jesus Cristo. Uma curada e outra ressuscitada. Estas duas histórias entrelaçadas têm alguns pontos em comum e nos ajudam muito a entender alguma coisa sobre Jesus. Na realidade, a preocupação não é tanto falar sobre as mulheres. A preocupação é mais falar sobre Jesus Cristo. Como é que ele age? O que ele faz? Como é que ele tem poder em todas as esferas da vida? Nesta análise dessas curas, dessas manifestações de poder de Jesus, vimos como ele dominou a natureza, dominou potestades malignas, espirituais, como teve poder para curar enfermidade, curou gente sem ver, sem tocar, sem conhecer, vai para ressuscitar agora uma menina e uma mulher a quem ele não vê, que o toca, é também curada. Na realidade, esses 2 episódios entrelaçados nos ajudam muito a compreender quem é Jesus Cristo. Olhando esta história, a primeira declaração a fazer sobre ele é que Jesus é o Senhor da graça. Esta é a manifestação sobre Jesus que mais salta aos olhos. Ele atende a um dirigente da sinagoga. Já está estabelecido um conflito entre ele e a sinagoga. Há um ponto de divergência. Ele e a sinagoga não se veem com bons olhos. Em outro evangelho, nesse determinado momento, a sinagoga já está planejando matá-lo. Já quer se livrar dele.
Mas eis que nada melhor do que os momentos de necessidade para fazer com que as pessoas percam os seus preconceitos, tenham o coração abrandado e deixem de ter ódio. Agora é um chefe da sinagoga, um dirigente da sinagoga, que vem procurá-lo. A sinagoga queria livrar-se dele, acabaram de criticá-lo. E agora o homem vem procurar por ele. Antes, trouxeram a ele, o que nós vimos domingo passado, um homem doente. Agora é o homem que chega pedindo que ele vá. Ele atende quem vem a ele e ele vai a quem precisa dele. Não é o burocrata parado. E não é também aquele que diz, eu seleciono pessoas boas, pessoas más, pessoas que vão à igreja, pessoas que não vão à igreja, pessoas que contribuem, pessoas que não contribuem. Aqui está um que teoricamente seria seu adversário, estava num campo oposto ao seu. E ele vai lá. O segundo elemento feminino é uma mulher que tem um fluxo de sangue. Esta mulher o toca. Outro evangelista diz, com mais detalhes, como isso aconteceu. A mulher reconheceu que Jesus era um homem com poderes espirituais superiores aos outros. E ela diz, se eu apenas tocar na orla da roupa dele, eu vou ficar curada. Diz Marcos que Jesus sentiu que a mulher o tocou e virou e disse, quem me tocou? Ela ficou apavorada e os discípulos disseram, ora, esta quem te tocou? A multidão toda te apertando e tu perguntas quem te tocou? Mas diz o evangelista que ele sentiu que dele saiu virtude. A mulher se sentiu profundamente atemorizada. E é de se entender o porquê. Para a mulher ele era um homem santo e ela estava com fluxo de sangue. Uma mulher com fluxo de sangue não entrava no templo, não entrava na sinagoga. E esta mulher já estava assim há 12 anos. E qualquer pessoa que esta mulher tocasse ficaria contaminada. E tocando ela um homem santo, este homem santo estaria inviabilizado. Então a mulher sentiu, prejudiquei esse homem. O desejo do seu coração falou mais alto. Ela foi em busca de cura, tocou. Um problema para ele. Se ele passa despercebido, se simplesmente ignora, mas ele para dar atenção à mulher. Então, em outras palavras, ele está dizendo para as pessoas, e até mesmo para o líder da sinagoga, alguém aí me tocou. E aquela mulher era conhecida, porque diz um evangelista, que ela gastara todo o seu dinheiro com os médicos e nenhuma melhora conseguiram. Então a mulher era já conhecida como alguém com esta enfermidade. A mulher simplesmente fechara a porta do templo, fechara a porta da sinagoga para Jesus, e agora até mesmo seu caráter santo seria questionado porque ele estava impuro. Ele não nega socorro também a esta mulher. E também não se prende a preconceitos. É interessante, as pessoas têm muito preconceito com relação a Deus. E têm muito preconceito com relação à religião. Muitas pessoas se recusam a pedir socorro. Elas são teimosas. Elas sabem que espiritualmente estão mal, sabem que a vida está em desordem, sabem que estão erradas e insistem em continuar no erro, em não acertar as contas com Deus. Eu nunca me esqueci de uma pessoa a quem eu falei do Evangelho que me disse o seguinte, eu sei que aquilo que o Senhor prega é a verdade, eu sei que o que o Senhor diz é o certo, eu sei que eu estou errado, mas eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. É difícil entender uma pessoa com um esquema mental deste. Eu sei que eu estou errado, que nada disso está certo, mas eu estou aqui. Muitos de nós temos os nossos preconceitos. Eu entrar numa igreja evangélica, aquilo é coisa de gentalha e de pé rapado. Evangélico é tudo gente com uma cabeça pequena, iludido por um espertalhão bem falante que bota o dinheiro de todo mundo no bolso. Então, criando esses preconceitos, nós continuamos carregando as nossas necessidades e deixamos de receber socorro. Ele não tem preconceito, nem religioso, ele vai atender um homem de um segmento que se volta contra ele, nem litúrgico, uma mulher impura o toca e assim ele se torna impuro, mas essas coisas não o movem. O mais impressionante nesta história é que o caráter de Jesus, as suas ações, a maneira de se relacionar conosco,
não é com base no nosso mérito, na nossa bondade, na nossa simpatia, mas é com base na nossa necessidade. O homem podia ser seu adversário, mas era um homem necessitado. A mulher poderia, ao tocá-lo, torná-lo simplesmente inviável para o exercício de sua atividade religiosa, mas é uma pessoa com necessidade. Isto se chama graça. Graça significa que Deus não vê os nossos méritos. Deus não pede carteirinha de frequência à igreja. Deus não pede atestado de bons antecedentes, nem declaração de dizimista. Embora seja bom ter bons antecedentes, embora seja bom frequentar uma igreja, e embora seja bom ser dizimista. Mas o relacionamento de Deus para conosco é com base naquilo que Ele tem para fazer por nós. Nossas carências, nossas necessidades. Aquele homem precisava de Jesus, sua filha precisava de Jesus, aquela mulher precisava de Jesus. O homem tinha esgotado a sua capacidade. Não era um materialista. Não era um homem arreligioso. Ele era um homem religioso. Ele era dirigente de uma sinagoga. A mulher não era também uma mulher da rua. Era uma mulher sofrida. E tudo que tinha fora gasto em busca de uma solução. Jesus Cristo solucionou o problema da mulher, o problema do homem e o problema da menina. Isto se chama graça. Quando chegamos a Jesus com humildade, quando chegamos diante dele não dizendo que temos direitos, ou reclamando, ou tentando apresentar uma capa de bom mocismo, de religiosidade, mas quando aparecemos diante dele dizendo quem nós somos. A franqueza do homem. Minha filha acaba de falecer, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E uma mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou-lhe a orla do manto, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar-lhe o manto, ficarei sã. Pessoas com necessidade chegaram, Jesus atendeu. Você tem necessidades? Dispa-se dos seus preconceitos. Dispa-se dos esquemas mentais e religiosos aos quais você está aprisionado. E olhe para Jesus Cristo. Não é questão de rótulo religioso, mudar de religião. O simplesmente frequentar uma igreja batista, submeter-se a um batismo numa igreja batista, envolver-se com uma determinada igreja, não é sinal de um envolvimento com Deus. Deveria ser, mas nem sempre é. A questão não é uma opção cosmética, epidérmica, mas é algo que brota de lá de dentro. Eu preciso de Jesus. Eu tenho necessidades que eu não posso, de maneira nenhuma, resolver. Há uma carência que ninguém pode socorrer, só Jesus pode. Só Ele podia fazer a menina voltar a viver. E o chefe da sinagoga sabia disto. Ele era um doutor da lei, um homem instruído, mas ele sabia, só este homem pode resolver. E a mulher tinha uma enfermidade, buscar especialistas. O evangelista não diz que ela buscara curandeiros. Ela buscou profissionais. Mas descobriu que há um sobre todos, que é Jesus Cristo. Isto é graça. Graça significa que Ele vê nossas carências, nossas faltas e nos atende. Além de mostrar que Jesus é o Senhor da graça, estas duas histórias entrelaçadas mostram que Jesus não faz acepção de pessoas. Mulheres diferentes. Marcos diz que a menina tinha 12 anos. A mulher sofria há 12 anos. Contos de coincidência, mas não apenas estes. A mulher não podia mais entrar no templo porque tinha o fluxo de sangue. Há 12 anos que esta mulher então não entrava no templo. A menina tinha 12 anos, ia começar a entrar no templo. A mulher não podia entrar. E quando a menina ia entrar, a vida lhe foi ceifada. Uma lhe põe a mão e ele sai para pôr a mão na outra. Esses contrastes e semelhanças vão costurando os dois episódios e mostrando que não é método. Qual é a oração certinha que eu faço? Uma vez uma pessoa me disse isso. Escreve para mim uma oração poderosa.
Isso não existe uma oração poderosa. A oração é daqui de dentro. Eu posso lhe dar algo muito bem construído, com um português escorreito, você pode chegar lá e gritar bastante, isso não valer nada. Mas você pode só gemer e Deus ouvir. Porque comunicação não é só comunicação verbal. A gente olha para a pessoa e vê o que ela está sentindo. E Ele conhece muito bem. As mulheres eram iguais e eram diferentes. As duas eram carentes. Uma despertando para a vida e a outra se despedindo pouco a pouco da vida. Uma menina e uma mulher madura. A mulher, neste momento histórico vivido por Jesus, era tido como uma coisa. Inclusive os rabinos diziam, é melhor queimar os livros da lei do que permitir que uma mulher os aprenda. Até um escravo podia aprender os livros da lei, mas uma mulher não. E aqui está um homem que faz leis, o chefe da sinagoga. É tão fácil legislar quando a coisa não nos atinge. É tão fácil emitir conceitos quando os conceitos servem para encaixar os outros. O difícil é quando os conceitos se voltam contra nós. Como a oração de um índio. Eu me lembro bem dos índios. Meu pai, me ajuda a não julgar o meu próximo, enquanto eu não andar com as sandálias dele pelo menos uma semana. Provavelmente o homem tinha ajudado a legislar muito. Agora ele é alcançado pela sua legislação religiosa. A mulher era tida como coisa e a menina não contava. Mas para Jesus contava, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha se a pessoa tem valor social ou não. Ele não olha a cor da pessoa. Não olha para o dinheiro da pessoa. O líder da sinagoga chega e pede. A mulher anônima, não sabemos seu nome, o toca. Ele tem tempo de parar a sua caminhada. Vá à minha casa, pede o chefe da sinagoga. Toca na minha filha e ela vai voltar a viver. E ele vai. A mulher interrompe a caminhada. É interessante, né? Ele tem o tempo próprio dele. Mulher, fica aí, depois eu volto. Agora eu tenho uma coisa para resolver. Ele para dialogar com a mulher. Ele tem tempo. E aqui nós aprendemos, para ele não importa a idade, para ele não importa lugar. Ele cura uma mulher na rua e vai curar uma menina em casa. O poder de Jesus não é um poder circunscrito. Não estou jogando pedra em ninguém, não faz meu feitio, mas me surpreende esse tipo de Jesus que só funciona no templo, com um guru que manipula as pessoas e tem as palavras certas para fazer Deus funcionar. Deus não é manipulado por ninguém, não é propriedade de ninguém, e ninguém tem copyright de Jesus Cristo. Ele age onde quer e quando quer. Mas age quando quer, nas vidas que se abrem para ele. Este homem abriu o coração para ele e pediu que curasse a sua filha. A mulher abriu o coração para ele. E novamente aprendemos, ele não faz acepção de pessoas porque ele vê necessidades. E volta a este ponto. Se você está muito bem, se a sua vida está um mar de rosas, se você não tem nenhum problema, Deus o abençoe e mantenha assim. Mas se você tem problemas, tem carências materiais, emocionais, espirituais, se sente oprimido, sente fardo sobre seus ombros, em alguns momentos acha que a coisa é pesada demais, lembre-se disso. Jesus Cristo tem interesse em você. É de gente assim que Ele procura. E Ele procura por você. Jesus é o Senhor da graça. Estas duas histórias ensinam. Jesus não faz acepção de pessoas. Estas duas histórias ensinam. E elas ensinam ainda uma terceira lição. Jesus é o restaurador da vida. Uma menina morta e uma mulher que está morrendo pouco a pouco. 12 anos com fluxo de sangue. Uma morta, outra prestes a morrer. Talvez morrer pouco a pouco seja a pior coisa que exista.
Às vezes nós nos chocamos quando sabemos de uma pessoa que estava saudável e de repente morreu. Como? Era tão saudável. Mas uma pessoa ir morrendo pouco a pouco. Na Bíblia, o sangue é um símbolo da própria vida. E ao mostrar que a mulher vem perdendo sangue há 12 anos, os evangelistas mostram que a mulher vem morrendo aos poucos há 12 anos. 12 anos de aflição. Essas duas mulheres são um emblema da situação espiritual de muitas pessoas. Há pessoas que estão espiritualmente mortas, definitivamente mortas. Elas não têm nenhuma comunhão com Deus, nenhum interesse por realidades espirituais. Estão como uma menina, mortas, estão lá numa cama. Elas andam, comem, bebem, respiram, têm programas, têm projetos de vida, mas espiritualmente estão mortas. Algumas são como esta mulher. Estão morrendo pouco a pouco. Uma vida magra, frustrada, definhando espiritualmente, cada vez perdendo um pouquinho mais da força. Entra Jesus em cena. Uma vem até ele, a outra ele vai até. E aqui nós temos novamente dois emblemas. Se você está espiritualmente morto, definitivamente morto, sem nenhuma comunhão com Deus, sem nenhuma vida espiritual, Ele quer tocar na sua vida. Mas se você está morrendo pouco a pouco, está definhando, estenda a mão para Ele. Toque nele. É o toque. Há um hino tão bonito, creio que do Melodias de Vitória, que diz: seu toque guiador me indica o bom caminho. É o toque de Cristo. Quando Ele entra numa vida, Ele muda aquela vida. O toque de Jesus restaura a vida. Um artista plástico pode simplesmente pegar um pedaço de madeira, um bloco de pedra e transformá-lo em alguma coisa. Eu me lembro de um sermão que o pastor Rubens Lopes, um dos nossos maiores oradores, pregou algumas décadas perdidas no passado. Pregou no Dia do Trabalhador. E o título do sermão foi Cristo, o operário número 1. Então ele imaginou Jesus Cristo trabalhando com o Pai como carpinteiro. O trabalho de um carpinteiro. Ele vê uma tora de madeira, bruta, informe. Para mim, apenas uma tora de madeira que seria um entulho. Mas o carpinteiro corta, aplana, serra, mexe, e daqui a pouco aquilo que era bruto e era informe começa a tomar forma. Uma mesa, uma cadeira, uma cama, alguma coisa útil. Então, disse ele, é exatamente isso que Cristo faz com as pessoas. Vidas brutas, vidas informes, vidas maltratadas, sem sentido, mas o grande artesão, o grande artista toca nessas vidas e vai valorizando. E estas vidas que Cristo toca, elas têm um valor enorme. Quando eu estava lecionando no Seminário Batista Bíblico, creio que já mencionei isso, havia um aluno pelo qual eu tinha um grande carinho, de mais idade do que eu, um homem que foi alfabetizado já bem à frente na vida, já com quase 40 anos, tinha muitas dificuldades para aprender, tinha dificuldade de aprender o português, imagine aprendendo hebraico, mas eu tinha uma admiração enorme por ele. Ele e a esposa tinham sido mendigos mesmo, moravam na rua, catavam latas de cerveja de Guaraná para vender, catavam papelão na rua. E um dia alguém lhes falou de Jesus. E aquilo entrou na vida deles de maneira avassaladora. Então eles entenderam que a vida tinha sentido. E que deviam parar de depender de caridade porque tinham dignidade. E deviam lutar. Deram a vida a Cristo, receberam força espiritual, energia, vigor. Este vigor que o Espírito Santo dá quando entra na vida de uma pessoa. O Espírito Santo não é para fazer as pessoas gritarem no culto, nem rolarem no chão. É para capacitar as pessoas para compreenderem mais de Deus e viverem. E firmou-se, e hoje ele estava no ministério pastoral. É isso o toque de Jesus, o toque que muda, o toque que transforma. A mulher era explorada.
Um dos evangelistas diz que ela gastara tudo com os médicos. Jesus nos livra do grande explorador, daquele que leva não o nosso dinheiro, mas leva a nossa alma, que leva o sentido da nossa vida. A menina tivera a vida interrompida, e Jesus livra daquele que interrompe a nossa vida. Restaurou a vida de alguém definitivamente morta, e restaurou a vida de alguém que estava morrendo aos poucos. Ele é aquele que dá vida. Mas há uma última particularidade no texto que eu quero lhes mostrar, e com ela eu encaminho o nosso raciocínio para o final. Ele chega por fim à casa da menina. Encontrou um alvoroço. Como o pai da menina era o chefe da sinagoga, então era alguém de expressão social. Hoje julga-se um enterro pelo número de carros que vão acompanhando o cortejo. Naquele tempo se julgava o valor do defunto pelo número de carpideiras profissionais. Mulheres que eram pagas para chorar na hora do enterro. Um amigo meu, que estudou na Palestina, Duimo Holland, com quem trabalhei em Brasília, contou numa ocasião que assistiu o sepultamento deste. E que estava todo mundo tranquilo. Todo mundo aguardando pacientemente que acontecesse alguma coisa. E aí chegaram as carpideiras. Gente hábil em criar histeria. E arrancando o cabelo, dando murro no peito, batendo com a cabeça em parede. Daí a pouco estava um pandemônio, todo mundo gritando. Afinal de contas, se o morto é bom, tem que haver bastante choro. Morto que ninguém chora, tome cuidado. Mas era a filha do chefe da sinagoga. Então, como devia ter carpideira? E aí diz o texto, quando Jesus chegou à casa daquele chefe, viu os tocadores de flauta e a multidão em alvoroço. As carpideiras já tinham chegado lá, aquela gritaria. E aí ele chega e diz, vão embora. A menina não está morta, mas dorme. E diz o texto, e riam-se dele. Riam-se dele. Duas pequenas considerações aqui. Primeiro, a gente que tem interesse na miséria dos outros. Se ele curasse a menina, ressuscitasse a menina, as carpideiras e os tocadores de flauta iam perder o seu cachê. Lembre-se disso. Nunca vai faltar gente que queira a sua desgraça. Meu pai era dono de bar quando era criança e adolescente. Depois de restaurante, bar e restaurante. A coisa mais difícil é aparecer alguém para pagar um prato de comida para um mendigo. Mas para pagar cachaça, como aparece? É impressionante. Sempre tem alguém que pague. Para puxar para baixo, tem gente. Mas a outra questão é gente que ri. É gente que não leva a sério. É gente que se porta diante de Jesus de maneira leviana e irresponsável. E essas pessoas que não veem Jesus com a seriedade com que ele deve ser visto, perdem a grande oportunidade. Ele não fez acepção de pessoas. Todas estas pessoas poderiam ter sido abençoadas. Muitas dessas pessoas também tinham necessidades, mas essas pessoas se riam dele. E aqui nós vemos onde é que a nossa história termina. Quem se chega com necessidade, com dor, com choro, com coração pequeno, espera e pede o socorro dele, recebe. E quem se porta de maneira leviana e banal, perde a oportunidade. Nesta noite, há duas maneiras de você se portar diante do Evangelho de Jesus Cristo. Uma é se vendo como uma pessoa carente, uma pessoa que tem necessidade. Necessidade que já descobriu que ninguém pode preencher a não ser Jesus Cristo. A outra é de maneira inconsequente, entrando por um ouvido, saindo pelo outro. Numa postura irreverente ou desligada. Se você agir assim, é uma pena, porque Jesus Cristo pode fazer diferença na sua vida, diferença hoje e para todo sempre. Que você tenha esta bênção e que Jesus Cristo faça diferença na sua vida. Abra o seu coração para Ele, estenda a sua mão para Ele, ou deixe que a mão dele o toque, mas não perca a oportunidade de Jesus mudar a sua vida.